E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do clube nos últimos dias. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Só explicando antes de mais nada, né, o porquê desse vídeo de notícias um dia antes da partida. Normalmente eu faço agora o pré-jogo, né, que vai ser aí Cruzeiro e Deportivo Lara que se enfrentam nessa quarta-feira lá no Mineirão, mas o time venezuelano ainda não chegou a Belo Horizonte, tá? Então ainda existe uma pequena possibilidade de não ter jogo, do jogo ser adiado, enfim. Vamos aguardar um pouco mais nesse sentido, o mais provável é que tenha jogo sim, inclusive a chegada do Deportivo Lara está prevista para essa noite de terça-feira às 21 horas, tá? Então o clube deve chegar um pouquinho atrasado, né, porque segundo a regra da Conmebol, eles têm que chegar 24 horas antes da partida na cidade, no caso eles não vão conseguir cumprir esse programado aí, é possível até que tomem uma multa, tomara que a Conmebol tenha um certo bom senso, né, entenda a crise que vive a Venezuela e a dificuldade que os caras estão nesse momento. Mas se der tudo certo, se tudo correr conforme planejado, amanhã, 9 horas da manhã, entra o pré-jogo no ar, beleza? Sobre essa questão do Deportivo Lara, né, é reflexo da crise que vive o país, crise econômica, crise política, crise de abastecimento de tudo. Enfim, é uma situação muito complicada, não pretendo fazer julgamentos de questões políticas, porque eu não gosto de entrar nesse tipo de discussão, acho que não vai acrescentar em nada para nenhum de nós. Fato é, o jogo está marcado para amanhã, quarta-feira, 19h15 no Mineirão, e provavelmente vai rolar, então se você estiver pensando em comprar o ingresso, mas está em dúvida, não creio que seja o caso de ter grande preocupação, o jogo vai rolar sim, a menos que aconteça alguma coisa realmente muito imprevista. Já tem mais de 30 mil pessoas confirmadas, né? A expectativa é de que o Cruzeiro tenha um bom público e eu acho que jogo de Libertadores não dá para o clube ter menos de 40 mil pessoas num jogo, especialmente quando a gente joga no estádio de 60 mil. Eu não vou ao jogo, tenho aqui as obrigações com o canal, com a live que faço imediatamente após o apito final, mas gostaria muito de ir e acho que todo mundo que tiver de bobeira aí vai no jogo porque vale a pena e não tem nem aquela desculpa de que eu vou no próximo, porque a gente só tem esse jogo em março, então vai ter um, se eu não me engano, 8 de abril e o outro acho que é 9 de maio. Então assim, tem um grande espaço entre as partidas, o preço do ingresso não tá salgado, então todo mundo que puder vai lá que o Cruzeiro precisa de apoio, mesmo que não seja o adversário mais forte do mundo, todo apoio é bem-vindo para o Cruzeiro conseguir aí uma grande vitória. A melhor notícia do dia eu acho que realmente vem lá do Corinthians. Para quem acompanhou no fim de semana no jogo Corinthians e Santos, teve lá uma ação de marketing antes da partida, jogaram um monte de papel picado brilhante no campo, inclusive isso fez com que a partida fosse atrasada, funcionários lá do Corinthians tiveram que entrar com a vassourinha lá para tirar um pouco do excesso do papel, e aí veio a notícia de hoje, de que aquele papel picado estava guardado há alguns meses, porque fazia parte aí da celebração, né, da festa do Corinthians, que seria então campeão da Copa do Brasil. Só que eles esqueceram que tinha um Cruzeiro no meio do caminho. Isso é uma coisa normal, cara, todo clube faz, já deixa programadas algumas coisas, né, umas camisas comemorativas e tudo mais. O problema é, quando o título não vem, quando você perde, você vai virar piada, e os times sabem muito bem disso. Tem episódios antigos de revista pôster que os caras fizeram de time campeão, aí o time vai lá e perde. Teve aquela questão lá de Palmeiras e Santos, acho que teve também uma revista que saiu, né, quando Palmeiras e Santos fizeram a final da Copa do Brasil. Nesse caso do Corinthians, eu acho que o vacilo foi os caras reaproveitarem a parada meses depois, né, num jogo assim que não decidia nada, convenhamos. E isso não é nada relevante pro momento do Cruzeiro ou do Corinthians, mas é engraçado e eu resolvi compartilhar. Everaldo, né, atacante do Fluminense, que vem sendo intensamente ligado a uma transferência pro Cruzeiro, é muito provável que ele se torne atleta nosso após o fim do estadual ou após o fim do contrato dele com o Fluminense. Explicando a situação, ele é jogador do Velo Clube, que é um time de São Paulo, e ele está emprestado ao Fluminense até maio. No acordo, o Fluminense pode comprar o jogador até lá pelo valor de 2 milhões de reais, ficando então com 50% dos direitos dele. O problema é que o Fluminense vive uma crise financeira bem intensa, tá com o salário atrasado, um monte de questão e não vai ter condição de comprar o jogador efetivamente. A menos que aconteça alguma reviravolta nessa história, que consiga algum parceiro, mas de momento o mais provável é que o Everaldo realmente não vá para o Fluminense em definitivo, porque os caras não vão ter condição de comprar ele.
Parece que o Cruzeiro já fez ali uma sondagem, já teria feito uma proposta de contrato para o atleta e tudo mais, que seria uma proposta bem mais vantajosa ao que ele ganha atualmente, e tratam a negociação como avançada, tá? É bem provável que o Everaldo venha para o Cruzeiro, mas ele não virá imediatamente, tá? Pelo menos até o fim dos campeonatos estaduais, ele deve seguir até o fim do Campeonato Carioca jogando pelo Fluminense, né? E aí o Cruzeiro vai seguir aqui jogando no Campeonato Mineiro, e tem aí uma possibilidade, se o Cruzeiro chegar a um acordo com o Fluminense, do Fluminense liberar o jogador um pouco antes, aí provavelmente o Cruzeiro daria alguma grana pro Flu ou emprestaria algum jogador, enfim, pode ser que haja algum acordo nesse sentido, mas nesse momento o mais provável é que o Everaldo se torne sim jogador do Cruzeiro, mas isso só pode ser oficializado após o fim desse contrato que ele tem com o Flu. É uma situação um pouquinho complexa, na verdade nada está definido até o momento, são apenas especulações e negociações que existem e estão avançadas, mas não tem nada assinado, nada no papel, então o Everaldo ainda não é jogador do Cruzeiro, mas provavelmente será em questão aí de 2 meses. Uma questão que foi noticiada pelo Super Esportes é que no último domingo, no jogo entre o Cruzeiro e Tombense, tinha um observador técnico do Manchester City no Mineirão, inclusive tem essa fotinha aí do camarada, que é esse da esquerda, né, ao lado do analista de desempenho do Cruzeiro, que é esse gordinho. E aí vem aquele negócio, né? Quem que o Manchester City estava observando aqui num jogo do Cruzeiro? O mais provável é que seja de fato Vinícius Popó. O cara não comenta nada sobre isso, nem pode, né? E ele ficou em silêncio, falou que não tem autorização para falar nada sobre isso, mas certamente estava ali observando algum jogador jovem, né, que é o perfil que os europeus buscam, e o grande talento que a gente sabe que esteve em campo ali é realmente Vinícius Popó. É interessante porque esses grandes clubes europeus, né, mesmo que não sejam clubes tradicionais, como não é o Manchester City, eles têm uma rede de observação tão boa que muitas vezes eles conhecem os jogadores melhores até do que os próprios clubes onde os caras atuam. E vocês podem ter certeza que o fato do Vinícius Popó ter aí praticamente 130 gols pela base do Cruzeiro é algo que chama muito a atenção dos gringos, e o Cruzeiro tem que ser muito esperto agora, porque os caras certamente vão tentar levar o Vinícius Popó, porque é um grande talento, é uma grande promessa, da mesma forma que levaram Rodrigo e Vinícius Júnior recentemente. E aí cabe ao Cruzeiro não ser um banana e vender o jogador pela primeira proposta, como aconteceu no caso do goleiro Gabriel Brazão, né, que o próprio pessoal lá da Itália acho que se surpreendeu, porque o Cruzeiro pediu muito pouco por ele. Eu acho que Vinícius Popó é jogador para sair só pela multa rescisória, tá? É jogador para 40, para 50 milhões de euros, e vocês podem ter certeza que se eles realmente se convencerem que devem levar o Popó, que ele é um grande talento, eles vão tentar levar esse ano ainda, tá? Porque eles estão olhando os jogadores cada vez mais jovens, e na Europa tem uma questão de você poder inscrever jogadores que são formados no clube, que eles falam, que é tentar levar o jogador para que ele fique 3 anos no clube antes de bater 21, que aí é como se ele tivesse sido formado pelo próprio clube. Então podem ter certeza que é muito provável que se os caras se convencerem que o Popó é realmente bom, eles vão tentar levar ele agora, e se houver uma proposta realmente boa, não há muito o que fazer, né? Se um clube europeu vem com 40, 50 milhões de euros, não tem nenhum clube brasileiro que recuse. Mas vamos torcer para que o Vinícius Popó siga se desenvolvendo, não vamos pensar muito em transferência agora, vamos pensar em ver ele jogando pelo Cruzeiro. Mano Menezes já deu a primeira oportunidade no time profissional, a gente tá sem o Raniel aí que tá lesionado, né? Então no momento as opções de ataque são Fred, Sassá e o Vinícius Popó. Nesse jogo de Libertadores certamente ele não deve ser utilizado contra o Deportivo Lara, mas no fim de semana é jogo do Campeonato Mineiro e pode ser que ele volte a ter oportunidade. Por fim, só pontuar que o Tribunal de Justiça Desportiva julgou, né, o pessoal de Cruzeiro e de Atlético por causa do clássico do Campeonato Mineiro lá no fim do mês de janeiro, adiaram várias vezes o julgamento. No final das contas foi um típico julgamento brasileiro, né? Tudo terminou em pizza, todo mundo foi absolvido. O Dedé e o Adilson, que foram expulsos durante o jogo, tinham que ser absolvidos mesmo, né? Foram expulsos por lances de jogo ali, mas Itair Machado, que falou umas groselhas na imprensa, o presidente do Atlético, aquele diretor lá também, todo mundo no fim das contas foi absolvido, os clubes também, né? O Cruzeiro foi réu porque a torcida levou umas faixas protestando contra a Federação Mineira. No final das contas, todo mundo foi absolvido, ninguém se ferrou e segue a vida. Por agora ficamos por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários para deixar as suas opiniões. Lembrando, amanhã 9 horas pré-jogo de Cruzeiro e Deportivo Lara, e após a partida aquela live para falar sobre o jogo. Beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!